Exercício número 6. Agora é para determinar o número de elementos do espaço amostral. No lançamento de 3 dados com as 6 faces, cada dado contendo o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos elementos a gente tem no espaço amostral, sabendo que os 3 números obtidos são primos. Então vamos pensar o seguinte, de 1 a 6, quantos números primos a gente tem? É o 2, o 3 e o 5. Então a gente tem 3 números primos. Quando lança-se o primeiro dado, você tem 3 possibilidades. Na hora que lançar o segundo dado, 3 possibilidades de novo, porque não falou que os números têm que ser distintos. Na hora que você lança o terceiro dado, quantas possibilidades você tem? 3 de novo, porque ao lançar um dado, sempre você tem 3 possibilidades, que é o número 2, o 3 e o 5. Então, 3 vezes 3 vezes 3, um total de 27 elementos que a gente tem nesse espaço amostral. Que seria, por exemplo, o número 2, 2 e 2, 2, 2 e 3, 2, 3 e 2, 2, 3 e 5 e por aí vai. Letra B. Duplas que podem ser formadas escolhendo-se pessoas em um grupo de 8 pessoas. Então aí nós vamos trabalhar com a ideia de dupla. Mas aí entra a ideia de combinação. Por quê? Porque quando você forma dupla, se é o Pedro e a Márcia, ou se é a Márcia e o Pedro, é a mesma dupla. Então a ordem não faz diferença. Se a ordem não faz diferença, é uma combinação. E se é uma combinação, a gente tem que dividir. Então são 8 pessoas, qualquer uma das 8 pode entrar aqui. Entra uma, sobram 7. Como é combinação, divide-se por 2 e 1. Então muito cuidado na hora de fazer o cálculo de elementos do espaço amostral para situações onde a gente tem a ideia de combinação. Nas situações onde a ordem dos elementos não é importante, certo? Então aqui, multiplicando esses valores aqui, 8 vezes 7 dividido por 2 vezes 1 vai dar um total de 28 possibilidades aí, ou seja, 28 elementos no espaço amostral. Letra C. Letra C. Qual é a quantidade de números do espaço amostral? Sabendo que estamos formando números ímpares de 3 algarismos através desses algarismos aqui. Então observa aqui o seguinte, que na hora de fazer as contas, isso aqui se trata de um arranjo. Por que um arranjo? Porque a ordem dos elementos é importante. Formar números, se você pega o 2 e o 5, você forma o número 25. Mas se você trocar a ordem, o 5 e 2, já é outro número que é o 52. Então, como a ordem é importante, a gente tem que trabalhar com a ideia de arranjo. Só multiplicar as possibilidades, não precisa se dividir. Como o número que a gente quer formar é um número ímpar, observa que aqui não falou que os algarismos devem ser distintos. Então quer dizer que eles podem repetir. Mas para o nosso número ser ímpar, o último algarismo dele tem que ser ímpar. Ou ele é 1 ou ele é 5. Então você só tem 2 possibilidades aqui. Para os outros, você não tem restrições, a não ser para esse primeiro aqui. Porque o primeiro não pode ser 0. Porque se ele tem 3 algarismos, como que ele vai começar com 0? Então pode ser o 1, o 2, o 5, o 6 ou o 8. Então eu tenho 5 possibilidades para esse primeiro. O segundo pode ser qualquer elemento, qualquer um desses aqui. Então eu tenho 6 possibilidades. Então multiplicando isso aqui vai dar um total de 60 elementos aí nesse espaço amostral.